paz do Messias, o Filho de Deus. Porque eu sempre falei em todos os meus vídeos que postei no canal do YouTube, a paz do Messias, o Filho de Deus, para todos vocês, porque foi o que Deus, o Pai, revelou para Pedro quando Jesus ele perguntou: e vocês, quem você diz quem eu sou? Aí Pedro disse: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Então, que o amor de Deus, que é tão grande por todos nós, que ama o Messias e obedece ao Messias, o Filho de Deus, ele nos enviou o seu Filho, o Messias, para nos salvar de todo o mal, dos nossos erros, das nossas falhas, dos pecados, da força das trevas, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do demônio que asola ao meu dia e de todo o perigo do mal. Ele enviou o Messias para nos salvar. E o Messias, ele foi traído por Judas Iscariotes, mas o Messias, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não escrachou Judas, nem humilhou Judas e nem excluiu Judas do meio dos 12. Não, isso não. Judas é quem procurou o seu próprio caminho e se perdeu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de ler, para que vocês entendam de uma vez, que Jesus, ele é o Messias. Antes de eu ler o livro de 2 Samuel, eu quero ler para vocês entenderem, compreenderem esse capítulo aqui. Que é o capítulo 5. O capítulo 5 de 1 João. Que diz: vitória sobre o mundo.
todos aqueles que creem em Jesus é o Messias. Olha, todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. E nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todos só vencem o mundo se crê que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. E agora, vou ler para vocês e peço que vocês entendam, compreendam, sem dúvidas, acreditem, todos vocês que estão afastados e que estão assistindo esse vídeo, acreditem, creiam. Pegue sua Bíblia, examine ela, leia, estude, que você vai entender que ele é o Messias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E agora eu vou ler para vocês o capítulo 2 do livro de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada. O capítulo 1 de 2 Samuel, ele só tem somente 27 versículos. Agora eu vou ler o capítulo 2 de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada. Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e governar algumas das cidades de Judá? Sim, o Senhor, nosso Deus, respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom foi a resposta. Que o Senhor nosso Deus disse para o rei Davi. Versículo 2. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Aioná, da cidade de Jezreel,
e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Versículo 3. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Versículo 4. Aí, os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul. Versículo 5. Mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Versículo 6. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Versículo 7. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. Versículo 8. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Versículo 9. Lá, Abner fez Isbosete rei da terra de Gileade. Azé, Jeriel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Versículo 10. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. Versículo 11. E ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Versículo 12. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Versículo 13. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os filhos e os oficiais de Davi foram encontrar encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Versículo 14. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada.
Está bem, respondeu Joabe. Versículo 15. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Versículo 16. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos. Juntos. É por isso que aquele lugar, perto da cidade de Gibeão, é chamado de Campo das Espadas. Versículo 13. Versículo 17, perdão. Versículo 17. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Versículo 18. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem. Versículo 19. Começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Versículo 20. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Versículo 21. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Versículo 22. Mais uma vez Abner disse: pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Versículo 23. Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Versículo 24. Mas Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amar, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Versículo 25. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Versículo 26. Então Abner gritou para Joabe:
Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Versículo 27. Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Versículo 28. Então Joabe tocou a corneta, todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Versículo 29. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e depois de marchar toda a manhã, todo dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Versículo 29 de novo, vou ler. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Versículo 30. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Versículo 31. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Versículo 32. Aí, Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Agora, todos vocês que acabaram de assistir, fiquem com a paz do Messias. Fiquem com a paz do Messias, o Filho de Deus, e até amanhã, pelas madrugadas, estarei de volta aqui. O capítulo 2 do livro de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 32 versículos. E até amanhã, pelas madrugadas, estarei de volta. Amém.